Quando se oferecerá em expiação, verá sua descendência, viverá longos dias. Por meio dele se cumprirá a vontade do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham através das redes sociais, a igreja celebra nesse terceiro domingo de julho um dos títulos de Jesus, Santíssimo Redentor. Esse título dá nome à congregação redentorista, que é chamada oficialmente de Congregação do Santíssimo Redentor. Esse título dá nome a esta paróquia que estamos celebrando hoje, aqui em Juiz de Fora, Paróquia do Santíssimo Redentor. E o que significa? Qual é a força própria desse título? É interessante saber que cada nome dado a Jesus enfatiza, chama a atenção para um aspecto da missão de Jesus. É o mesmo Jesus, é o mesmo Filho de Deus, que vai ganhando contornos, que vai ganhando ênfase a partir de cada título que ele tem. Esse título que nós celebramos hoje, Santíssimo Redentor, chama a atenção para a missão de Jesus. Santíssimo, porque ele é santo por excelência. Como nós rezamos em toda a missa, é Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Redentor quer dizer Salvador. No Antigo Testamento, a palavra redenção se aplicava àquela pessoa que pagava um resgate por alguém que estava preso. Havia alguém escravo, havia alguém preso, e uma outra pessoa, para libertar este prisioneiro, pagava um resgate, seja em dinheiro, em bens materiais, com a finalidade de resgatar essa pessoa, de libertar essa pessoa. E era chamado de redentor, este que pagava o preço pela libertação do outro. No Novo Testamento, esse nome foi associado a Jesus. Jesus é o Redentor. Por quê? Porque Jesus é aquele que pagou
Jesus paga o preço, mas não o preço de dinheiro, não o preço de bens materiais, é a própria vida dele o preço para nos dar a libertação. Por isso Jesus é o Santíssimo Redentor, ou seja, libertador, salvador, aquele que nos liberta do pecado e da morte. E as leituras de hoje chamam atenção justamente para essa realidade. A primeira leitura é do profeta Isaías, e ele diz, Deus diz: inclina vosso ouvido e vinde a mim, e tereis vida. Fareis convosco um pacto, uma aliança eterna, e manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Veja, Deus faz um pacto com a humanidade, a partir do povo de Israel. Eu serei vosso Deus, vós sereis o meu povo. É o pacto da aliança. E esse pacto da parte de Deus é de proteção, é de acolhida, é de segurança para esse povo. Da parte do povo deveria ser de vivência e obediência e fidelidade para com Deus. A história nos mostrou que Deus foi sempre fiel. A aliança dele nunca voltou atrás. Mas, da parte do povo, esse pacto foi quebrado tantas vezes, em que o povo ia adorar ídolos, cometia idolatria e abandonava a Deus. Por isso é que Deus diz: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai enquanto Ele está perto. É para dizer que nós devemos buscar a Deus constantemente, todos os dias da nossa vida, que nós não podemos deixar para amanhã. Tem gente que diz assim: amanhã eu paro de beber, semana que vem eu paro de fumar, mês que vem eu paro de ser uma pessoa assim tão ciumenta, ano que vem eu vou mudar. Pode não chegar o depois de amanhã, pode não chegar na semana que vem, pode não chegar no ano que vem. A vida é efêmera, é passageira, e nenhum de nós é dono dela. Por isso toda a conversão é para hoje, é para esse tempo. Nós não podemos deixar a graça de Deus passar em vão. Por isso devemos buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Devemos invocar enquanto Ele está perto. Não porque Deus vai se afastar, não porque Deus vai fugir, não. Deus é Pai, o pacto dele é eterno. Mas porque nós podemos buscar caminhos que vão nos afastando tanto de Deus, que depois não voltaremos mais. Por isso, fica com essa mensagem para a sua vida. Busca a Deus hoje na sua vida, não deixe para depois. Na segunda leitura que nós ouvimos de uma das cartas de Paulo, escrita aos Romanos, olha só, o texto diz assim: pela desobediência de um só, a humanidade toda caiu no pecado, e pela obediência de um só, a humanidade passará para uma situação de justiça. Adão foi criado por Deus, pecou, desobedeceu. Embora Deus deu a ele e a Eva todo o paraíso, Adão e Eva pecaram, quiseram ser como Deus, pecaram pela ganância, pecaram pela desobediência, pecaram pela infidelidade. E por causa de Adão, todos nós vamos marcados pelo pecado das origens, o pecado original. Então veja, pelo pecado de um homem, toda a humanidade ficou marcada pelo pecado. Mas Jesus é o novo Adão. Jesus é esse que veio da parte de Deus. Ele foi obediente, ele viveu a fidelidade. Agora, pela obediência de Jesus, pela fidelidade de Jesus ao Pai, todos nós fomos banhados pela misericórdia, todos nós fomos lavados e resgatados do pecado e inseridos na graça, na justiça, no amor de Deus. Olha que beleza!
Jesus é esse que veio nos resgatar do pecado que havia sido cometido por Adão. Jesus é o novo Adão, é o novo homem, agora marcado pela obediência e pela fidelidade ao Pai. E Jesus derrama seu próprio sangue por fidelidade ao Pai. Ele dá a sua vida para nos resgatar, para nos libertar. Por isso é que a palavra diz: onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Ou seja, nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Por maior que tenha sido o seu pecado, por maior que tenha sido a sua falta, o seu erro, a sua queda, eles nunca serão maiores do que a graça de Deus que perdoa, que redime e que derrama a sua misericórdia sobre nós. Sempre é tempo de voltar para Deus, e Deus sempre está disposto a acolher cada filho, cada filha, por pior que tenha sido o pecado, e dar a sua graça para lavar esse pecado e trazer o filho, a filha, de volta à casa paterna. No Evangelho, nós vimos João, que nos diz: Deus amou tanto. Olha, ele podia escrever Deus amou o mundo. Não, ele diz Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus pelo mundo é imenso. Deus é amor, Deus é misericórdia. E o amor se manifesta em gestos concretos de vida. Por isso é que Deus amou tanto que dá o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador. E qual é a missão de Jesus? Ele diz: Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, não, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Ou seja, a missão de Jesus é salvar, é libertar. Assim como qualquer pai, qualquer mãe não tem alegria de ver o seu filho sendo condenado, nenhum pai tem alegria de ver o seu filho no caminho do mal, nenhuma mãe tem alegria de ver a sua filha condenada. Não, ama. Assim também Deus não tem alegria de ver nenhum filho caminhando para o inferno, para a perdição eterna, para a condenação. O que Deus quer é a nossa salvação, é a nossa libertação, é a nossa redenção. Mas nós temos que fazer por onde? Por isso que Jesus diz, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Qual é a nossa parte? Crer. Crer na Bíblia não é apenas crer na cabeça, na inteligência, é crer de coração. Quem crê se entrega, adere, mergulha, tem intimidade, veste a camisa, acredita de verdade. O nosso papel é esse. Jesus é redentor, Jesus é salvador, Jesus é libertador. Cabe a nós ter o coração aberto para nos lançarmos nele, para crermos nele, para abrirmos o coração a ele e deixar que ele venha renovar a nossa vida. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que nos acompanha nessa manhã, sinta o amor de Deus derramando sobre você. E nessa solenidade do Santíssimo Redentor, que dá nome a esta paróquia, que você experimente a graça de Deus renovando e transformando a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.